Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida? Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui no Evangelho segundo Mateus, e o evangelista Mateus também narra o episódio da multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães. Ontem nós celebrávamos o Dia do Padre, claro. Estamos aí durante toda a semana, queremos rezar por todos os padres. E eu queria chamar a atenção para um detalhe do Evangelho, ainda nesta linha de rezarmos pelas vocações sacerdotais, rezarmos pelos padres, pelos ministros ordenados, né? Veja, nós estamos no Evangelho de Mateus. No domingo atrasado, nós ouvimos a multiplicação dos pães, mas segundo o evangelista São João, que aos domingos nós temos acompanhado e refletido, no capítulo 6. Mas aqui no Evangelho segundo Mateus, né? Duas coisas. Quando Jesus sai da barca, ele vê uma grande multidão. Primeira coisa que eu chamo a atenção: encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus olha para a multidão e sente compaixão. Compaixão daquela multidão. O que é compaixão? Compaixão, compadecer, padecer com, é sentir a dor do outro, é sofrer com a pessoa. Então Jesus teve compaixão. E a compaixão leva a uma atitude, leva a uma ação. Veja, ter compaixão não é sentir pena das pessoas. Oh, que dó, que pena eu sinto das pessoas. Não. A compaixão leva a uma ação. Por isso que Jesus curou os doentes, né? Jesus encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Primeira coisa, né? Mas veja, os discípulos, quando viram que estava ficando tarde e quase que anoitecendo, eles disseram para Jesus: Olha, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Aqui não tem. Interessante a resposta de Jesus, e aqui está o outro detalhe, o segundo detalhe, né?
Jesus lhes disse: eles não precisam ir embora. Veja, isso causa um espanto. Mas como que não? E Jesus vai dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Olha só. No evangelho de ontem, de domingo, né, Jesus já começava a afirmar que ele é o pão descido do céu. O pão do céu que o Pai o enviou. Né? Que o Pai o enviou. Ele é o alimento que gera a vida eterna. Nós, domingos, acompanhando o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, Jesus faz toda uma catequese eucarística. Ele começa com uma introdução e depois entra, de fato, no tema sobre a Eucaristia, como nós vamos ver no próximo domingo, quando ele vai afirmar que a sua carne é comida para a vida do mundo. Né? Mas então, dá-lhes vós mesmo de comer. Estamos na semana de oração pelas vocações sacerdotais. Então, quando Jesus fala, dá-lhes vós mesmo de comer, nós podemos aqui pensar nos padres, nos bispos, nos ministros ordenados. Né? Aqueles que são configurados a Cristo para fazer as vezes de Cristo, isto é, para ter compaixão do povo sedento de Deus e saciar essa sede, essa fome de Deus com o pão descido do céu, com a Santíssima Eucaristia. Então, podemos dizer que Jesus fala isso para os seus sacerdotes. Dá-lhes vós mesmos de comer. É claro que o sacerdote é aquele homem ungido por Cristo, que age em persona Christi Captis, que age na pessoa de Cristo cabeça. Ele é configurado a Cristo, então, quando o padre celebra a Eucaristia, é Cristo que celebra. Quando o padre abençoa, é Cristo que abençoa. Então, o sacerdote, ele é ali ministro de Cristo. E pelas suas mãos sacerdotais ungidas, o pão do céu desce pelas mãos do sacerdote. E aí o sacerdote dá ao povo de comer. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Então, essa frase, dá-lhes vós mesmo de comer, é uma palavra que é dirigida aos padres. Os padres que, agindo na pessoa de Cristo, é chamado a ser misericordioso, a ter compaixão do povo e alimentar a fome e a sede de Deus que esse povo tem. Alimentar a fé deste povo. Por isso que devemos sempre rezar também pelos sacerdotes, para que cumpram esta bela missão de ser ministro da reconciliação, ministro da misericórdia, que acolhe, que leva o povo à misericórdia de Deus, que absolve os pecados por meio do sacramento, mas que dá o alimento, que dá ao povo o pão descido do céu. Rezem por nós, padres, para que sejamos fiéis a esta missão, para que sempre tenhamos essa certeza da nossa alma, da presença do Senhor sacramentado, pão descido do céu, que nós possamos celebrar a Eucaristia com muito amor, com muito zelo e entusiasmo, como se fosse a primeira e a última de nossas vidas. E assim, saciando a sede, a fome do povo de Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.